Bom, saiu o relatório final do CENIPA sobre o acidente da Marília Mendonça que aconteceu em novembro de 2021. Vamos dar uma olhada lá. Primeira coisa que você deve saber, o relatório não aponta os culpados, tá? Ele indica tudo o que aconteceu por especialistas na área, tá? Não investigadores de Facebook, de TikTok, de YouTube, comentaristas, não. Feito por profissionais. Vamos dar uma olhada em resumo dos principais fatores aqui que eu selecionei, as causas contribuintes, claro, né, principalmente. E, curioso, um relatório pequeno, tá? 64 páginas, não foi um relatório tão extenso como, por exemplo, do Gol o 1907, que foram quase lá 280 páginas. Diferenças aí da complexidade dos dois acidentes. Bom, o relatório está disponível, tem um link aqui na descrição, você clica, você pode ler completão lá. Eu li, não vou dizer tudo também, não vou mentir para vocês, eu li as partes principais. Bom, todo mundo sabe o que aconteceu, então vamos às conclusões aqui, ó. Os pilotos estavam com certificados médicos aeronáuticos válidos, ou seja, tranquilo, tá? Os pilotos estavam qualificados e possuíam experiência de voo. O CVA da aeronave estava válido até julho de 2022, perfeito. A aeronave estava dentro do limite de peso e balanceamento. Não se evidenciou qualquer condição de falha ou mau funcionamento dos sistemas e componentes da aeronave. Não se evidenciaram alterações de ordem médica ou psicológica nos pilotos, tá? Eles buscam, assim, uma investigação de acidente busca saber o histórico dos pilotos. Porque, por exemplo, lembra daquele Germanwings lá? Que o piloto jogou o avião do céu? Então, você lembra daquela história. As condições meteorológicas eram propícias à realização do voo, ok, até porque o avião caiu, era 3 e pouquinho da tarde, né? A imprensa chegou lá momentos depois, na região de Caratinga, em Minas Gerais. Bom, aqui uma das partes mais importantes, eu diria, né? Muita coisa se questionou a operadora lá que presta o serviço de energia, acho que é CEMIG, né? Lá em Minas Gerais. Havia uma linha de transmissão, tá? Fora dos limites da zona de proteção do aeródromo. Tava tudo certo, tá? As linhas de proteções, elas são identificadas ali na região do aeródromo. Essa, de acordo com o CENIPA, estava ok. O cabo para-raios de linha de transmissão de 69 kV lá possuía baixo contraste em relação à vegetação do fundo. Ou seja, não dava para identificar tão facilmente o piloto lá de cima, tá? Ele não conseguia identificar que aquilo lá era uma linha de transmissão, tá? Eu até pulei lá o M. A linha de transmissão não se enquadrava nos requisitos que a qualificasse como obstáculo ou objeto passível de ser sinalizado. Ou seja, não era necessário a sinalização das linhas de transmissão, tá? Aquela coisa, muita coisa foi questionada, já mandaram, teve gente que até processou já a CEMIG, sem investigação, sem nada, né? É loucura, tal, porque foi um acidente que comoveu muita gente no Brasil, uma cantora super famosa, tal, ficou semanas falando desse acidente. Agora, finalmente, um ano e meio depois, saiu o relatório final que a gente está dando uma olhadinha aqui com vocês. A aproximação do Papa Tango Oscar November Juliette foi iniciada a uma distância significativamente maior do que aquela esperada para uma aeronave de categoria B, tá? De performance B, e com uma separação em relação ao solo muito reduzida. Presta atenção nisso que eu vou falar um pouquinho mais adiante, os fatores contribuintes. A colisão da aeronave contra o cabo de para-raios resultou em esforços de tração que arrancaram o motor esquerdo, daí ela caiu sem sustentação devido à velocidade, devido a outros fatores, tá? E todos os ocupantes sofreram lesões fatais já na queda, tá? Não foi depois que a imprensa falou que resgatou com vida, tal. Foi bem chata aquela situação, bem escrota, para não falar outra palavra, depois do momento do acidente. Ó, tem duas partes interessantes nesse relatório que você pode ler, tá? Isso aqui eu não estou julgando, tá? Eu só estou interpretando o relatório, olha só. A despeito de não haver quaisquer limitações operacionais da aeronave ou de tráfego aéreo que restringisse o alongamento da perna do vento, a comissão de investigação buscou inferir as razões pelas quais esse procedimento tivesse ocorrido naquela operação. Bom, eu nem falei, na verdade, o que aconteceu com a aeronave, né? Ela fez uma perna do vento mais alongada, ou seja, uma aproximação mais alongada e mais baixo do que deveria. Mas calma lá, não vamos culpar os pilotos ainda, porque o CENIPA não culpa os pilotos, tá? Você vai entender comigo. E lá fala também, ó, que os pilotos, eles já voaram pelo RBAC 121, que é de companhia aérea, linha aérea, né? Ele pilotava Airbus A320 e 19 e ele considerou
Ele considerou, tá, ter alongado essa perna do vento a fim de buscar uma aproximação final mais longa, a fim de ser confortável para os passageiros, tá? Vamos lá, agora a parte que é mais importante, tá? Fatores contribuintes. Atenção foi indeterminado. Memória foi indeterminado, mas aqui entra um fato importante, Ana. É provável, com a aproximação de experiência de 10 anos desse piloto aí no RBAC 121 de linha aérea, a memória processual, ou seja, como ele fazia isso nos Airbus A320, 19, o alongamento da perna do vento para ficar mais confortável com os passageiros, isso pode ter sido, mas olha lá, ele colocou como indeterminado, tá? Indeterminado, o CENIPA colocou, mas assim, é interessante estar no relatório, né? Fato principal ali, ó, o planejamento de voo também foi indeterminado. O único fator, de acordo com o CENIPA, não sou eu que estou falando, não é você, comentarista aí de YouTube, que vai falar, de acordo com o CENIPA, julgamento de pilotagem contribuiu, tá? No que diz respeito ao perfil de aproximação para pouso, houve uma avaliação inadequada acerca de parâmetros da operação da aeronave, uma vez que a perna do vento foi alongada, presta atenção, em uma distância significativamente maior do que a esperada para uma aeronave de categoria de performance B, em procedimentos sob pouso de VFR visual. Ou seja, aqui ele está falando, ó, o fator contribuinte é o piloto alongou demais a perna, só que ele também falou no próprio relatório que assim, ó, isso não é exatamente um problema, mas ele acabou alongando e esse foi o principal fator para que ocorresse o acidente com o avião da Marília Mendonça, que vitimou ela e outras pessoas a bordo. Quais são as recomendações de segurança? Se você pegar o relatório, também está escrito lá, a proposta do relatório, o que é? Em nenhum caso tem como objetivo criar uma presunção de culpa ou responsabilidade, e sim corrigir os problemas para que não voltem a acontecer estes tipos de acidentes, tá? Uma das recomendações foi, ó, recomenda-se, tá? A Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? Sinalização de redes de transmissão e de distribuição nos arredores dos aeródromos, tal, fora da zona de proteção, notadamente naqueles situados em regiões de relevo acidentado, no caso em Caratinga, com vistas à prevenção de acidentes aeronáuticos. Você conseguiu entender? O CENIPA não culpa os pilotos. Aliás, assim, você não vai encontrar acidente que vai falar assim, ó, nossa, o piloto foi o culpado que fez isso. Gente, para não falar 100%, eu acho que basicamente 99% dos acidentes aeronáuticos tem falha humana, não adianta. Ah, é porque a porta do avião abriu durante o voo, despressurizou, o avião caiu. Tá, mas por que aconteceu isso? Ah, aconteceu isso porque houve uma falha no projeto. Tá, e quem projetou o avião? Foi um ser humano. Entendeu? Ah, porque caso do Gol 1907, teve falha humana? Teve falha humana. Caso, um dos fatores, né? TAN 3054, teve falha humana. Não, assim, o humano erra, a máquina erra, mas a grande maioria dos acidentes vai ter um dos fatores contribuintes como falha humana. Esse, conforme o relatório do CENIPA, que foi divulgado no dia 15 de maio, eu nem consegui fazer vídeo ontem, vou fazer vídeo hoje, fiz vídeo hoje com mais tranquilidade aqui para vocês. O fator contribuinte foi justamente essa perna do vento mais alongada para conforto dos passageiros, de acordo com o relatório, que ocasionou o principal fator contribuinte para este acidente com a Marília Mendonça e os demais ocupantes a bordo. Bom, o vídeo é esse. Deu para entender bem, né? Tá com dúvida? Pega, leia o relatório. Não estou pedindo opinião sua, que se você acha que foi culpa do piloto, se não foi culpa do piloto. O CENIPA está aí, é um órgão independente. Ele não vai ganhar nada em falar, olha, foi culpa do piloto, foi culpa da companhia aérea, foi culpa de não sei de quem. Ele não vai ganhar nada com isso, tá? Ele está aí para fazer o relatório, para falar, olha, vamos fazer assim para que não ocorra mais acidentes com aeronaves naquele aeródromo, naquele tipo de situação, entendeu, né? Então é isso, galera, até o próximo vídeo. Tchau!